Saudações, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da lição da Escola Sabatina. A cada semana a gente tem lançado o vídeo da Escola Sabatina para juntos continuarmos nesta cena de estudo, nessas grandes lições. Muito bem, desta vez nós vamos estudar a lição número 4, que tem como tema parábolas. E para darmos continuidade é importante apresentar aqui aos irmãos que estão juntos conosco para estudo desta lição número 4. Estamos com o nosso irmão Júlio. Irmão Júlio, seja bem-vindo. Quero desta forma agradecer pelo convite que me foi feito para juntos estudarmos a lição da Escola Sabatina. E também gostaria de endereçar uma saudação especial a todos, queridos irmãos que nos acompanham aí em casa. Então vamos juntos estudar a lição. Para quem já vem desde muito acompanhando estes vídeos da Escola Sabatina, já conhece com certeza o nosso irmão Oscar, mas quem é pela primeira vez a assistir esse vídeo, então vou pedir ao irmão Oscar também para saudar aos nossos irmãos que nos acompanham. Saudações, queridos irmãos em Cristo, a paz do Senhor seja com todos vós. Vocês são os nossos convidados especiais para o estudo desta lição. Queremos convidar que possam estar aqui conosco até ao fim. Muito bem, se ainda não é inscrito no canal, então inscreva-te no canal, coloque o seu like e também ative o sino de notificações, compartilhando também para as demais pessoas este conteúdo e trazer também os seus comentários para o crescimento também do canal. Muito bem, vamos então agora ler o verso para memorizar, que encontra-se no livro de Marcos capítulo 4, versos 24 até 25. Leve a sua Bíblia para juntos estudarmos este versículo. Assim diz a palavra do Senhor. Então lhes disse: prestem bem atenção no que vocês ouvem. Com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos, e mais ainda lhes será acrescentado. Pois ao que tem, mais será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, este verso áureo mostra-nos, na verdade, aquilo que é a nossa responsabilidade ao nós ouvirmos, a palavra. Então, Jesus, quando ele traz as parábolas para ensinar as pessoas, ele quis com que as pessoas pudessem entender coisas espirituais. Então, nós aqui vamos estudar as parábolas, algumas parábolas que Jesus usava para ensinar as pessoas que lhe rodeavam. Mas aqui nós vamos ver também, no andar da nossa lição, que existem algumas parábolas que as pessoas, ao invés de entenderem o que Jesus queria lhes ensinar de forma espiritual, mais uma vez eles ficavam confusos. Então, para podermos entender isto, nós precisamos saber o que mais vamos estudar dentro da lição. Na lição de domingo, temos como o título a parábola do semeador. E na lição da segunda-feira, a interpretação de Jesus. Na terça-feira, temos o objetivo das parábolas. Na quarta-feira, lamparina e cesto. Quinta-feira, a parábola da semente que cresce. E, por fim, sexta-feira, o estudo adicional. Jesus, na verdade, usou as parábolas para poder ensinar as pessoas, mas, de uma certa forma, as pessoas ficavam, na verdade, confusas. Quando nós olhamos para o livro de Marcos, ele está repleto de parábolas, mas quero crer que, junto com os irmãos, ao acompanharem também nas vossas Bíblias, vamos entender que, mais do que ele ter falado após da parábola do semeador, então Jesus, quando retirou-se do lugar onde estava rodeado de pessoas, alguns foram até ao encontro dele para poderem entender o que na verdade aquela parábola queria dizer, o que significava aquela palavra. Então, tudo isso quer nos ensinar que quando nós, por exemplo, estudamos a palavra de Deus e não a entendemos, é preciso procurar aprofundar-se mais, sendo como os bereanos. Nós sabemos que Paulo, quando ensinava a palavra, eles não terminavam ali. Ao ir para casa, eles reviam a matéria para confirmarem que aquilo que o Paulo ensinava era, na verdade, o que eles haviam entendido naquele momento. Então, não podemos desistir de ir a fundo em conhecer as palavras e o significado do que Jesus nos tem ensinado. Será que Jesus, ao usar as parábolas, ele quis atrapalhar as pessoas para ficarem confusas? Ou, na verdade, queria levar as pessoas
a uma reflexão mais profunda. Então, talvez o irmão Oscar pode ter alguma coisa a dizer segundo este uso de parábolas de Jesus Cristo. Ok, muito bem. Esta lição número 4, ela é muito importante. Lembrando que os evangelhos sinópticos precisam ser estudados comparando as passagens que abordam o mesmo assunto, razão pela qual mesmo são conhecidos como evangelhos sinópticos. Então, quando nós vamos ao verso áureo, que é o livro de Marcos capítulo 4, versos 24 e 25, enquanto Jesus aqui aborda esta parábola, fala também de várias parábolas, porque o livro de Marcos capítulo 4 aborda as parábolas de Jesus. Jesus Cristo não tinha por intenção atrapalhar as pessoas, conforme a questão estava sendo colocada, mas pelo contrário, Jesus Cristo queria elucidar a eles, mas baseando que eles devessem ter uma reflexão. Primeiro, ao compreender as palavras de Jesus Cristo, deveriam eles analisar as palavras de Jesus e encontrar o ponto principal que Jesus Cristo queria lhes ensinar. Temos que lembrar que Jesus Cristo já havia aqui encontrado opositores que não queriam seguir ou ouvir a sua palavra para serem edificados ou convertidos. Então, Jesus Cristo, quando inicia apresentando a eles parábolas, o livro diz que ele disse-lhes para que, ouvindo, não percebam, para que, vendo, não vejam. Mas o ponto principal não é que Jesus Cristo queria atrapalhar a eles, mas eles pudessem ter uma oportunidade de fazer uma reflexão, uma introspecção das palavras de Cristo para reverem os seus casos, os seus erros, especialmente os fariseus, que diziam e não faziam aquilo mesmo que eles diziam. Por isso, essas parábolas encontravam a explicação da parte de Jesus para os discípulos, que eles deveriam compreender a mensagem e levar avante, independentemente, ou seja, diferentemente de aqueles que tinham esta hora de levar avante a mensagem, que eram os fariseus, mas pelo contrário não avançavam. Então, essas parábolas encaixavam-se, ok, na contrariedade daquilo que os fariseus faziam e diziam que era contrário ao ensino de Cristo. Por isso, Cristo falava à multidão, mas de forma particular, ele explicava os discípulos, mas ele questionava. Vós também não entendeis? Porque era esperado que eles também compreendessem aquilo que Cristo estava dizendo. Muito bem. Na verdade, é isto que Cristo tinha como objetivo. Agora, falando numa das parábolas, Jesus falou também do semeador. Na lição já de domingo, falou do semeador. Então, quando ele fala do semeador, logo nós recorremos à questão de Jesus usar uma forma de ensinar as pessoas olhando para a questão da agricultura ou por outra, da natureza. Então, quais são as lições que nós podemos tirar quando nós olhamos para aquilo que é o ensinamento de Jesus usando parábolas? E mais tarde existem pessoas que seguiram para poder ter um conhecimento profundo daquilo que Jesus quis dizer. Antes talvez de avançar para o irmão Júlio, eu gostaria mais de enaltecer alguma coisa aqui fundamental para percebermos. Cristo Jesus é um enviado de Deus. Ele veio com a missão de resgatar a raça humana. Ele veio para cumprir o plano da redenção. Então, Cristo é um enviado de Deus. Mas porque ele veio a quem ele estava sendo enviado, que é o povo de Israel, não estava pronto para perceber Jesus Cristo como sendo o enviado de Deus para lhes redimir. Então, essa expressão de que falou para eles por meio de parábolas, para que vendo não vejam, ouvindo não ouçam, nós temos uma similaridade daquilo que encontramos em Isaías capítulo 6. Por que razão estou aqui usando agora esta alusão de Isaías capítulo 6? Porque é onde nós encontramos pela primeira vez a palavra que se diz ouvindo não ouçam, ok? Vendo não vejam. Mas por quê? Porque Isaías diz logo no verso 8, disto isto, ouvi uma voz do Senhor que me dizia, a quem enviarei e quem irá por nós? E disse eu, eis-me aqui, envia a mim. Então, Isaías, ao ser enviado, qual é a mensagem que ele traria num povo que estava com os ouvidos fechados para Deus, com os olhos fechados para Deus? Então, vendo, não viram nada, ouvindo, não se aperceberam de nada, mas Isaías estava levando uma mensagem que apresentava o Messias. Então, o próprio Cristo que veio, o qual Isaías profetizou que viria o Messias, quando viram o Messias também não reconheceram o Messias, de tal maneira que cumpriu-se aquilo que Isaías disse, que vendo não viram nada, ouvindo não ouviram praticamente nada. Então Cristo foi falando por parábolas, cumprindo-se a profecia de Isaías. Isso é no versos 9. Então disse ele, vai e diz a este povo, ouvi, ouvi, e não entendais, vede, vede, mas não percebais.
torna insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos, fecha-lhes os olhos, para que não venha ele ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e se converter para que seja salvo. Então, a intenção de Deus é que todos sejam salvos, mas aqueles que não querem ver os sinais da breve volta de Jesus, não querem ouvir a mensagem dos seus servos, a mensagem de salvação, mesmo que esses sinais sejam feitos, para eles não muda nada. Então, é mais ou menos isto que Cristo foi trazendo as suas abordagens usando parábolas. Mas a intenção é que eles fossem salvos. Mas porque eles tinham o coração endurecido, ouviam, não percebiam nada, viam e não achavam nada para ver. Muito bem, porque Jesus não poupou, ele usava, na verdade, essas parábolas, e uma delas que ele usou foi, na verdade, sobre o semeador. Estamos a olhar para a natureza. Irmão Júlio, quando Jesus usa a natureza para ensinar as pessoas, o que mais podemos esperar se de outra vez também, usando os sinais, ele mostra que a natureza ia nos mostrar a sua breve vinda? Muito bem, então quero desta forma também deixar ficar o meu contributo e sem fugir no que também o nosso irmão Oscar acaba de comentar acerca da recepção, não é? Dos líderes, não é? Que tinham acerca daquilo que eram os ensinamentos de Cristo Jesus. Então, olhando de forma específica para esta lição, tendo em conta que nós estamos a tratar aqui de parábolas que têm como base, não é? Então, uma parábola é uma narrativa, não é? De um evento simulado, baseado em eventos reais, de qual uma verdade importante ou ensinamento moral é deduzido por comparação ou semelhança. Então, nós encontramos este conceito. Então, Jesus, baseado nisso, o objetivo principal era trazer um ensinamento espiritual. Então, em cada parábola que Jesus Cristo contou, a base, o cerne, não é, da questão era trazer um ensinamento espiritual. Infelizmente, nós temos aqui o cenário dos fariseus, escribas, que eles acabaram se encaixando taxativamente no que Jesus Cristo ali acabou descrevendo, narrando, que eles ouviam, mas não entendiam. Eles viam as coisas, mas também não percebiam a profundidade daqueles ensinamentos. E pela graça de Deus, há muitos leigos que foram alcançados, não é, com esta mensagem e assim foram transformados. E quando nós vamos para a lição de domingo, nós conseguimos aqui ver, não é, certos momentos que Jesus Cristo vai narrando. Nós temos aqui, então, certos momentos. Temos aqui o primeiro momento em que Jesus Cristo narra, não é, a questão da semente que foi lançada, ela que caiu sobre a beirada, não é? A beira da estrada, ok? E nós sabemos que aconteceu a posterior, apareceram os pássaros e assim, não é? Então foi levada a semente embora. E a posterior, a própria lição traz aqui os significados, mas não gostaria agora de avançar, vou avançar aqui com o outro momento, onde ele conta acerca da semente que foi lançada sobre as pedras, ok? Então nós vimos também na própria lição que ela acabou não tendo, germinou, mas ela não teve raiz, não teve uma base sólida. Então, a posterior ele também traz aqui a semente que foi lançada sobre os espinhos. Então, e quando ela também germinou, cresceu, mas ao andar do tempo ela foi sufocada, ok? E ela acabou morrendo. Então, e por fim, nós encontramos este último momento, onde Jesus Cristo narra a questão da semente que foi lançada em boa terra, não é? Então, que ela cresceu e deu os frutos, não é? Frutos abundantes, não é? Então, nós conseguimos notar isto, não é, na lição de domingo. Então, este todo o background, não é, que Jesus Cristo trouxe, com o objetivo de trazer um ensinamento espiritual, usando a própria natureza. Exatamente. Então, nós não podemos interpretar as parábolas, ou não podemos entender só simplesmente da forma literal, mas precisamos olhar para aquilo que é o maior objetivo de Jesus Cristo. Já estava aqui a dizer o nosso irmão Júlio que o que na verdade Jesus queria era ensinar coisas espirituais, queria que as pessoas pudessem entender esses ensinamentos de forma espiritual. E existe uma literalidade. Em algumas uma palavras, semente, quando cai, por exemplo, num passeio, obviamente que ela não vai germinar. não vai germinar. Então, se tu lanças grãos de arroz, de mexoeiro, os pássaros vêm, porque encontram ali comida.
É a mesma coisa que acontece quando nós lançamos a palavra de vida, que é a palavra de Deus, a um coração que não está preocupado em entender essas verdades. Essa palavra facilmente é arrancada pelas coisas da terra, pelas coisas da vida. Mas também temos uma semente que é lançada em pedregulho. Nós vimos ali, às vezes, capim cresce sobre o entulho, mas facilmente depois morre, porque não encontra um solo para poder perpetuar as suas raízes e tudo mais. Então, aqui nós encontramos que Cristo, ao usar essas parábolas, elas têm um enquadramento na literalidade, porque nós vemos isso acontecer nas plantas, na vida prática. Mas o que Cristo queria é que eles entendessem a parte espiritual, que a palavra ou a semente lançada é o Evangelho, que em diferentes corações pode desencadear um resultado positivo ou não. Então, se nós somos, por exemplo, uma terra fértil, significa que temos que dar frutos, porque esta semente que foi lançada, ela vai germinar em melhores condições, recebendo o quê? As chuvas necessárias, pode ser a chuva temporária, a chuva serôdia, e vai produzir os seus frutos. Então, há uma literalidade que existe nessas parábolas. Por isso os fariseus se enfureceram, porque as parábolas acabaram encontrando-se encaixe neles mesmos. Por quê? Porque eles tinham sido dados ou atribuídos esses privilégios, mas, entretanto, não andaram em função daquilo que eram os privilégios que eles tiveram. De serem chamados especiais, detentores da verdade, que deverão disseminar esta mesma verdade. Então, esta semente foi uma semente jogada, mas que não surtiu efeitos desejados. Então, caiu em uma terra má, caiu em terra seca, caiu em pedregulhos, não encontrou ali terreno fértil. Ou seja, a terra que é dita aqui, o próprio Marcos 4 acaba explicando, são os nossos corações. São os nossos corações. Uma vez, sem querer tirar a palavra do nosso apresentador, acrescentar mais um dado. Então, a parábola em si, ela narra eventos, não é? Então, reais, mas é uma linguagem metafórica. Exatamente. Ok? Então, este ponto nós precisamos entender. Então, é isso que eu gostaria aqui de poder frisar. Então, falando na verdade dessa semente, essa semente na verdade é a palavra. E a palavra é Jesus Cristo, que é a luz do mundo. Então, há um grande risco se nós formos ou tivermos aquele coração que ouve a palavra e não desenvolvemos, conforme diz aqui a lição. Então, isto vem acontecendo até nos dias de hoje, não aceitando esta palavra e não querendo desenvolver o nosso coração. Por essa razão, o livro de 2 de João, capítulo 1, como é só um capítulo, ok? Fala-nos aqui no versos 8, diz: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebemos o inteiro galardão. Versos 9 diz: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então, sendo este o Filho, a semente, ele deve em nossos corações crescer, desenvolver, porque o que Jesus na verdade quer é que nós possamos ter o caráter de quê? Do próprio Deus ou do próprio Cristo. Por quê? Porque o nosso Deus, o nosso Pai, ele é perfeito, por isso somos chamados também à perfeição. Então, na lição da segunda-feira temos a interpretação, ok, de Jesus Cristo. Então, Jesus vai interpretando aquelas parábolas que ele vai ensinando às pessoas. Então, essa interpretação poderá nos levar a um entendimento muito, mas muito bem claro do que é que Jesus quer nos ensinar, irmão Oscar. Exatamente. Antes mesmo de entrar para a questão da interpretação, porque estas parábolas, Jesus Cristo não deixou apenas como parábolas. Certo. Estando com os discípulos, ele foi explicando de forma detalhada o que isto significa. Mas eu gostaria que nós analisássemos um fato ainda no verso áureo, porque os evangelhos sinópticos, eles devem ser estudados e comparados entre si, para que nós possamos compreender o que é que eles querem de facto dizer. Aqui o verso, quando diz que Cristo lhes disse: prestem bem atenção, com a medida em que vocês medirem os outros, também vos medirão. Não é assim? Certo. E será ainda mais acrescentado, pois ao que tem mais será dado, e ao que não tem, até aquilo que tem será tirado. Parece uma contrariedade. Até aquele que não tem será tirado. Como é que será tirado alguma coisa se a pessoa não tem nada? Então nós temos que fazer uma comparação dos evangelhos sinópticos. Então eu penso que os irmãos possam perceber que alguma coisa, a Bíblia nunca entra em contradição.
porque ela é inspiração divina, dada por intermédio do Espírito Santo. Então, em Lucas, capítulo 8, verso 19, a respeito do mesmo assunto, eu encontro uma resposta clara. O que significa aquele que tem ser dado mais e aquele que não tem ser retirado. Então, aqui, Lucas não foi um discípulo de Jesus, mas Lucas, ele escreve este livro através de uma pesquisa exaustiva daquilo que foi a vida de Jesus e dos outros apóstolos, ou seja, dos outros discípulos. Então, aquilo que Lucas vai escrever, eu acho que neste Evangelho Sinóptico, ele explica melhor aquilo que Marcos também diz aqui em Marcos capítulo 4, versos 24 e 25. Então, no verso 18, o que nos diz Lucas? Vede, pois, como vis, porque ao que tiver, lhe será dado, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Então, os fariseus achavam-se os detentores da verdade, mas porque não viviam na verdade, estavam enganados e iludidos por Satanás. Então, este evangelho não poderia surtir efeitos positivos. Então, aquele que tem e desempenha, ou seja, coloca em prática os dons que Deus lhe deu, Deus multiplica os seus dons. Mas aquele que não faz nada com o dom que Deus lhe deu, que aparentemente ele acha que tem, porque não exercita este dom, logo esse indivíduo é tirado. Porque como é que nós sabemos que esse tem dom se não exercita nada? Então, aparentemente pensa que tem, mas não tem. Então, até aquilo que ele pode pensar que tem, ele retirado. Então, para mim, o livro de Lucas explica melhor. Então, Cristo interpretou essas parábolas, mostrando o que representa a semente, o que representa a terra, okay? O que representavam todas aquelas explicações, até que a semente fosse cair aonde? Em boa terra. E germinou, criou raízes, foi dando frutos, mostrando que nós, uma vez que aceitamos Jesus Cristo pela pregação do Evangelho, recebemos a semente da salvação. É nós. Não podemos ficar na mesma plataforma. Nós precisamos fazer o quê? Germinar significa, no ato de batismo, que é morte e ressurreição, nós nascemos em novidade de vida. Então temos que dar frutos de vida. Porque aquele que não está regenerado em Cristo, ele produz frutos de morte para a morte. Mas aquele que nasce como uma nova criatura através do batismo, ele deve gerar frutos de vida para a vida. Então é uma semente que foi lançada em boa terra, ela germina, ela cresce, chega à fase de maturação, ela produz bons frutos. Então, como é que surgem esses bons frutos? É através da pregação do Evangelho. Nós temos que dar um testemunho positivo, não só daquilo que falamos, mas daquilo que nós vivemos. Isso é muito importante. A nossa vida mais prega o Evangelho do que aquilo que nós falamos. Então, aqui nós estaremos a representar de forma positiva esta parábola concernente à semente que caiu em boa terra, se vivermos uma vida coerente, uma vida verdadeiramente cristã, apontando Jesus Cristo como o nosso Salvador. Amém. Talvez fazendo um link naquilo que o nosso irmão Oscar estava a dizer, é importante também referenciar que há uma aplicação direta também para os nossos dias, não é? Do mesmo jeito que os fariseus e escribas se comportavam, assim nós também podemos notar naquilo que é a nossa caminhada espiritual. Então há uma necessidade aqui também de tirarmos lições espirituais para a nossa vida no tempo presente, ok? Então, significa que nós ouvimos a palavra de Deus, não é? Aceitamos, recebemos com aquele entusiasmo, mas se nós não nos firmarmos através das boas obras que são produzidas por causa de um relacionamento contínuo com Cristo, que é uma vida de santificação, então, mesmo aquilo que nós tínhamos de pouco, nos será tirado. Então, nos será tirado. Então, é importante nós percebermos e aplicarmos isso também de uma forma direta no nosso relacionamento que nós temos com Deus nos nossos dias. Exatamente. Por essa razão que no versos 11, Jesus diz aqui, Marcos capítulo 4, versos 11, diz, e ele disse-lhes, a vós vos é dado a saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas. Então, há de continuar sim em parábolas para aqueles que não se consagram e não vão absolutamente entender nada, porque o seu coração não está preparado, nesse caso, sendo que
uma terra fértil em que a palavra vai caindo. Porém, todos nós, já neste momento, somos anunciados o mistério que existe nessas parábolas, que é o quê? Que é a vida eterna. É esta mesma vida eterna que deve ser pregado para as pessoas saberem que há, mais do que o que a gente vê aqui na terra, uma vantagem. Então, Deus irá nos dar o nosso galardão. Então, se nós formos a crescer nesta vertente, pregando o Evangelho de Deus, então teremos o direito desse galardão. Porém, aquele que não crescer, desenvolver e dar bons frutos, Jesus disse que o ramo que não dá os frutos deve ser cortado e jogado no fogo. Então, não é isso que nós esperamos que aqueles que nos acompanham fiquem nessa situação, mas há uma necessidade de nós podermos crescer. Então, aos poucos, Jesus ia interpretando estas parábolas. Eu acho que temos um exemplo muito importante ainda no próprio livro de Marcos, que é o próprio Marcos. Que ele, quando viu a mensagem de pregação, ele se maravilhou. Então, quando foi convidado a fazer a primeira viagem missionária com Paulo e Bernabé, ele embarcou nesta viagem porque ele estava entusiasmado com a verdade, que é, na verdade, a boa nova da salvação. Ele trilhou este caminho, começou esta vida, ele viajou. Mas por causa das dificuldades da vida, quando quiseram empreender a segunda viagem missionária, ele já tinha voltado para Jerusalém. Para dizer o quê? Há muitos hoje que ouvem a palavra de salvação, se alegram com a boa nova de salvação, mas quando começam a ver as dificuldades, esta semente que estava a germinar, a tentar encontrar agora raízes, essas dificuldades podemos considerar como as pedras no caminho, fazem as raízes secarem e essas pessoas preferem voltar para trás. Mas graças a Deus, a Marcos foi dado uma segunda chance. E a ti, querido irmão, aceita a segunda chance de Jesus Cristo para saber que esta semente que foi lançada, ela deve brotar até chegar à fase da maturação, que é de produzir bons frutos. Dificuldades sempre teremos, assim como é também com as próprias sementes que nós jogamos na terra. Precisamos adubar o solo, precisamos colocar água no solo, precisamos tirar as ervas daninhas que podem sufocar esta planta para crescer. Significa o quê? A nossa vida também espiritual. Podemos encontrar lições importantes na natureza. Nós precisamos ter meditações matinais, meditações vespertinas, precisamos ter uma vida devota de oração. É como nós adubamos este solo, esta terra, para que esta semente encontre espaço de germinar. Porque nós podemos encontrar alguém que nos pregou a verdade da melhor forma possível, mensagens vivificantes. Mas se nós recebemos aquela mensagem, não continuamos em oração, uma vida devota a Deus, aquela semente que recebemos também vai acabar perdendo sua força de continuar germinando até que dê os seus frutos. Então Marcos foi um exemplo. Mas graças a Deus, ele se recompôs e aceitou e seguiu-se, até que Paulo disse que este é muito importante para o Evangelho, porque já havia os frutos que Marcos estava a apresentar. E essa é a segunda chance dada a ele. Exato. Exatamente. Então, nesta mesma cena, nós conseguimos também notar que o autor também destaca este ponto, né? Onde Jesus acaba se alongando mais em explicar a questão do solo rochoso e também do espinhoso, não é? Com o objetivo de trazer aqui uma lição. E o autor aqui, ele destaca algo muito interessante que eu gostaria aqui de compartilhar com os queridos irmãos. Então, quanto à questão do solo rochoso de Jesus Cristo descreve aqui um grande contraste. Eles recebem a palavra com alegria, mas são discípulos temporários, ok? E ele traz um ajudado aqui para acrescentar. Quando vem a perseguição, eles se afastam, ok? Então, nós conseguimos notar, não é, este cenário para aquelas pessoas que são apresentadas como aqueles que recebem, não é, a palavra, mas não tem raiz, não tem uma base, não é? Então, nós conseguimos ver essa interpretação. E aqui ele avança, não é? Os ouvintes relacionados aos espinhos são opostos. Então, eles não se desviam por causa dos tempos difíceis, mas por causa dos bons tempos. Exato. Então, o foco deles está nas coisas que o mundo oferece, não no reino de Deus. O mesmo cenário nós conseguimos notar nos nossos dias, ok? Então, nós encontramos muitas pessoas dentro deste embasamento, se enquadrando dentro desta parábola, não é? Então, dos espinhos. Então, por causa daquilo que eles sabem que nós precisamos, não é? A pregar a palavra, precisamos cumprir a missão, ok? Por causa dos desafios da vida, então, eles acabam cedendo, não é? Fugindo
aquilo que é a sua responsabilidade, que é cumprir a missão, ok? E por troca disso, acabam buscando as benesses, as coisas temporais. Exato. É só vermos, por exemplo, o nosso slogan que nós temos agora, eu irei. As pessoas sempre dizem, porque não negam a missão da igreja. A mensagem. Não negam a mensagem em si. Mas as coisas terrenas ofuscam-lhes de dar continuidade. Já no tempo de Jesus, nós vimos um homem que, quando Jesus Cristo foi dando a sua mensagem, a sua doutrina com autoridade, o povo se maravilhava. Mas o que acontecia aí? Cristo disse, sigam-me. E ele disse, eu seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro enterrar os meus pais. Estão a ver, né? Então, ele estava mais preocupado, deixa os mortos enterrar os mortos. Porque ele, não porque não negou esta mensagem, ele reconheceu que a mensagem é verdadeira, mas vamos lá seguir, vamos lá dar mais um passo. Então, muitos encontram-se nesta situação. Graças a Deus, o próprio Cristo não deixou as parábolas em voga. Ele mesmo foi explicando essas parábolas para que hoje não demos as nossas próprias interpretações, mas nos encaixemos nas parábolas. Se nós queremos ficar na semente que caiu em boa terra, bem haja, que assim seja, para que possamos levar as boas novas da salvação. Mas se nós não seguirmos, a parábola também nos diz, nos condena. Somos aquela terra que não produz absolutamente nada. Não porque não tenha havido oportunidade da parte de Deus. Deus entregou-se e Ele quer que todos nós sejamos de facto salvos. Exatamente. Então é assim como nós entendemos a explicação ou o objetivo que Jesus tinha de ensinar em parábolas e não deixá-las assim sem uma interpretação. Então, quando nós vemos também Jesus não só usou essa da semente, mas também usou a lamparina e cesto, que encontra-se, na verdade, ainda no livro de Marcos. Quando nós lemos, por exemplo, no versos 21, diz, e disse-lhes, vem, porventura, a candeia para se manter debaixo da alqueire ou debaixo da cama. Não vem antes para se colocar no velador? Ainda pergunta, diz, porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Então, esta é mais uma parábola que Jesus usou para poder mostrar aquilo que é a missão de aquele que recebeu o Evangelho de Jesus Cristo. Nós sabemos de antemão que mesmo o povo de Israel antigo, ele havia sido escolhido para poder ser a luz da terra. Devia ser aquele que iluminava o mundo para vir conhecer a Cristo Jesus e viver naquilo que é para viver naquilo que são os padrões de Deus, para que voltemos a nos tornar seus filhos. Então, com esta lição, não é possível que a gente estude, e ficarmos calados, porque uma lamparina não pode ser colocada por debaixo da mesa, por debaixo da cama, mas há uma necessidade de nós nos tornarmos a luz do mundo. Então, sendo luz do mundo, estaríamos a fazer aquilo que é o nosso objetivo, sendo cristãos. Então, esta mensagem, esta parábola, também nos ilustra a tarefa que nós temos como cristãos. Agora, o que dizer para aquelas pessoas que, sendo enviadas para pregar o Evangelho, eles retardam, ao invés de avançar, porque esta é a missão, eles retardam, deixando as coisas para a última hora, enquanto talvez não mais terá tempo para pregar esta mensagem. Então, é preciso que nós usemos, na verdade, todos os nossos recursos possíveis dentro do nosso tempo. Só quero recordar um bocadinho aquilo que é o nosso lema, de jovens adventistas do sétimo dia, é o quê? Levando a mensagem do advento a todo mundo nesta minha geração. Então, se nós formos a deixar as habilidades que temos agora ainda jovens para pregar a mensagem de Deus, então poderemos perder essa oportunidade. Ok, nesta lição aqui, em que nós falamos aqui da lâmpada e do cesto, não é? É uma chamada de atenção para o tempo em que nós estamos vivendo. Nós fomos levantados por Deus para que possamos levar as boas novas da salvação neste tempo, dentro e fora do tempo. O próprio Cristo disse, não se pode acender uma candeia e colocar-se por debaixo da mesa ou por debaixo da cama. Ela tem que ser colocada num lugar para que possa iluminar o espaço ou espantar as trevas. Então o próprio Cristo nos disse, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Mas o que pode acontecer se uma luz voltar a deixar de desempenhar a sua função? As trevas vêm, cobrem a terra. Se o sal deixar de salgar, também
mas nada serve este sal, tem que ser jogado, ser pisado pelos gentios. Então, queridos irmãos, aqui nesta lição é um apelo a nós, para que saiamos e iluminemos o mundo, porque fomos chamados como atalaias. Devemos ser a luz do mundo, conforme a própria palavra diz, vós sois a luz do mundo. Mas, infelizmente, hoje muitos não são luz, mas sim faíscas. Faíscas não iluminam em nenhum lugar. Apenas há uma ideia de que alguma coisa acendeu, ok? Mas não consegue iluminar. Venha comigo para o livro de Isaías, capítulo 50, versos 11. A palavra de Deus nos diz aqui que nós precisamos ser luz, mas não faíscas. Infelizmente, há muitas faíscas entre nós. Então, Isaías, capítulo 50, versos 11, diz o seguinte a palavra do Senhor. Ai de vós que acendeis o fogo e vos armeis de setas incendiárias. Andai entre as labaredas de fogo que acendeste, entre as faíscas que vós mesmos acendestes. Em tormentas jazareis. Então nós precisamos ser luz do mundo e não sermos faíscas. Não termos apenas setas incendiárias, mas devemos iluminar o espaço. Assim como a lâmpada é colocada em um lugar para iluminar o compartimento, ou para iluminar o quarto, também nós devemos iluminar o mundo. Só para terminar aqui a abordagem, a serva do Senhor, na carta de 1888, ela diz que não é este o tempo de relaxar nossos esforços, de nos tornarmos lardos e desanimados. Não é tempo de ocultar nossa luz debaixo da cama, de falar coisas suaves, de profetizar o engano. Não, não. Não há lugar para vigias sonolentos sobre os muros de Sião. Devemos nós levantar e iluminar o mundo, porque somos chamados à luz deste mundo e de pregar o evangelho de todas as nações. Então assim virá o fim, conforme é nos dito, o livro também de Mateus, capítulo 24, versos 14, e a nossa grande comissão, que é Mateus, capítulo 28, dos versos 18 até 20. Então nós precisamos iluminar o mundo, porque Isaías 60 também diz que as trevas vão cobrir o mundo, mas sobre nós vai raiar a luz do conhecimento da verdade. Então nós precisamos sair para pregar o evangelho a todo mundo. Só para secundar o que o nosso amado também aqui já vinha comentando, de fato nós precisamos levantar e resplandecer, porque as trevas já cobrem o quê? A terra. Então nós precisamos de fato ser a luz do mundo, porque este é o tempo de nós podermos pregar esta mensagem, ok? Somos chamados para poder, na verdade, anunciar, não é? Então, as 3 mensagens angélicas, tendo em conta que nós temos uma missão especial, ok? Assim como Paulo também nas suas viagens missionárias, nós também somos chamados hoje em dia a podermos impactar, não é? A nossa área de influência. Então, usando esta mensagem a qual Deus nos incumbiu, que nós denominamos como o último convite para a raça humana. Então, todas as pessoas, todas as nações, tribos e línguas precisam ouvir este evangelho do reino de Cristo, porque é chegada a hora do juízo. Então, nós estamos a viver este tempo tão solene e precisamos levantar, perceber essas parábolas, ok? Então, porque nós não podemos nos colocar no lugar dos líderes, dos escribas, não é? Então, nós temos esta compreensão, temos um exemplo. Então, levantemos-nos e brilhemos para que mais pessoas sejam alcançadas para o reino de Cristo Jesus. Muito bem. Na verdade, quando nós somos chamados para esta obra, teremos sim dificuldades, mas não podemos recuar por causa delas, porque Jesus, ao comissionar os seus discípulos, disse: "Ide", mas não vos será fácil, haverá muitas dificuldades, mas mesmo assim é melhor que avancem, porque o vosso galardão, na verdade, já está pronto para poderem receber. Sendo assim, chegamos ao fim da nossa lição e queremos dar as últimas considerações para os nossos irmãos que nos acompanharam até aqui. Muito bem, só as últimas considerações. Continuemos estudando a palavra de Deus e nos engajemos na pregação do Evangelho. Precisamos levar avante as 3 mensagens angélicas. Também a Deus, dê-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Então nós precisamos ser a luz para o mundo, para que as pessoas possam escolher a verdade, rejeitar a mentira, escolher a vida, ao invés de escolher a morte. Que Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima oportunidade. Muito bem. Também para poder terminar, gostaria de poder secundar o meu último comentário com base na última parábola, a parábola da semente da mostarda.
Então, nós vimos que uma pequena semente, então, teve o poder de poder se tornar o quê? Uma árvore grande, assim como a parábola aqui ilustra, né? Que é a semente de mostarda. Então, do mesmo jeito, nós podemos, só por um simples gesto, vou dar exemplo, a literatura. Ao distribuir o livro Grande Conflito, nós podemos alcançar milhares de pessoas. Então, nós precisamos, né, usar estas ilustrações que nós temos aqui e aplicar de uma forma prática no nosso tempo. Então, que Deus continue nos abençoando com a sua rica e maravilhosa palavra. Amém. Então, se gostou deste vídeo, coloque aí o seu like, inscreva-te no canal, ative o sino de notificações, compartilhe para as demais pessoas, traga também os seus comentários que são muito importantes. Obrigado por nos ter acompanhado até chegar ao fim desta lição. Queremos assim agradecer e dizer até a próxima.